Olá, turminha! Como vocês estão? Espero que estejam bem e empolgados para a nossa aula de hoje. Continuaremos no componente de língua portuguesa e eu quero convidar você nesse momento a embarcar nessa aventura do aprendizado. Sou a professora Marilane Moraes e conto com a sua participação em nossa aula de hoje. Já vimos em aulas anteriores sobre alguns elementos das narrativas, conversamos também sobre algumas diquinhas, lembram que eu dei lá na nossa primeira aula acerca de posicionamentos, de ações que nós, enquanto leitores, podemos ter para que possamos compreender melhor um texto. Lembram disso? Então, agora, sem mais delongas, sabendo de toda essa primeira parte, nós vamos ler o nosso primeiro textinho da aula de hoje. Quero convidar vocês a realizar a primeira leitura dessa aula. Nós teremos 2 textos para essa aula e agora nós vamos ler o primeiro, que é uma fábula. Então vem comigo para o cartaz e acompanha a leitura. O sapo e o boi. Há muito tempo existia um boi imponente. Um dia, o boi estava dando seu passeio da tarde quando um pobre sapo, todo mal vestido, olhou para ele e ficou maravilhado. Cheio de inveja daquele boi, o sapo chamou os amigos. Olhem só o tamanho do sujeito! Até que ele é elegante, mas grande coisa, se eu quisesse, também era. Dizendo isso, o sapo começou a estufar a barriga e em pouco tempo já estava com o dobro do seu tamanho. Já estou grande, que nem ele? Perguntou aos outros sapos. Não, ainda está longe, responderam os amigos. O sapo se estufou mais um pouco e repetiu a pergunta. Não é melhor você acabar com isso, senão vai acabar se machucando. Mas era tanta a vontade do sapo de imitar o boi que ele continuou se estufando até estourar. Moral da história: seja sempre você mesmo. Fábulas de Esopo, São Paulo, editora Companhia das Letrinhas. Turminha, olhem só. Acabei de realizar a leitura de vocês de um texto curto, de uma narrativa curta, que é uma fábula. E vocês conseguiram aqui, através dessa primeira leitura, identificar os elementos de uma narrativa? Que elementos são esses? Vamos relembrar? Cenário, tempo, personagens, o problema da narrativa, o desfecho da narrativa. Conseguiram identificar? Olhem só, se a sua resposta em casa estiver sendo não, professor, eu não consegui identificar, qual seria o procedimento correto a ser feito? De acordo com as nossas primeiras aulas. Muito bem, ter novamente uma leitura desse texto. Então, você iria ler esse texto quantas vezes fossem necessárias. E talvez alguém aí de casa está falando assim, não, professora, eu podia só voltar ao texto e procurar essas perguntas se caso a senhora me fizesse. Mas, lembra que eu falava com vocês que buscar no texto informações é totalmente diferente, minha turma, de compreender. Isso mesmo. Então, crianças, eu preciso que vocês entendam a diferença. Não é que seja errado você usar o texto como ferramenta de auxílio para a interpretação, não é errado. Mas quando se trata de compreensão, é diferente. Compreender é você ter propriedade, é você ter lido um texto, ter se apropriado, ter entendido tudo que ali foi relatado, tá bom? E aí o momento da resolução se torna mais suave, mais leve, como eu falava para vocês. Mas vamos lá, eu trouxe aqui para vocês algumas perguntinhas. Vamos ver se vocês conseguem responder. Como eu já conheço o texto, eu posso voltar e fazer a indicação no texto a vocês, porque eu já conheço, saberia responder de cara para vocês. Mas vou dar um tempinho para que vocês pensem e depois mostrar a vocês identificar onde está no texto. Algumas dessas perguntinhas, certo? Então vamos prosseguir. A primeira pergunta que eu tenho a vocês está aqui, ó. O que fez o sapo estourar? E aí, o que foi que fez o sapo estourar? Então, essa história, ela inicia e nós sabemos que aparece ali um boi. E esse boi, ele é o quê? Ele é imponente, é um boi robusto, ele chama a atenção,
não é mesmo? O sapo, por sua vez, ele olha aquela situação e ele não gosta muito. Ele diz, ele se compara, ele fica com inveja, ele faz uma comparação e diz aos seus amigos, os outros sapos, que ele poderia facilmente ficar daquela forma se ele quisesse. E com isso ele começa a estufar a barriga. Os seus amigos, por sua vez, dão a ele conselhos, mas ele não escuta, né? E prossegue. E aí ele acaba estourando. Por que que ele estoura então? Porque a inveja que ele tinha era muito grande. Ele queria ficar igual ao boi. E não parou de estufar a sua barriga, certo? Então vamos tentar, olha só. Vamos marcar aqui essa informação importante. Ele tinha inveja. E por isso, turminha, ele queria muito imitar o boi. Certo? Por isso ele ficou, olha só, se estufando até estourar. Então ele estoura por conta dessa inveja, né? Dessa vontade de querer ser igual ao boi, certo? Vamos à próxima pergunta. Que alerta os amigos do sapo fizeram a ele? Qual foi a alerta feita? A alerta feita foi a respeito de que era importante, era necessário que ele parasse com aquilo, porque senão ele poderia se machucar. Não é mesmo? Foi isso que eles falaram. E onde que está essa fala dos amigos lá no texto? Deixa eu mostrar para vocês, olhem só. Nesse momento aqui, ó, não é melhor você acabar com isso, senão você vai acabar se machucando. Então, até aqui, nós temos essa fala dos amigos, nessa orientação dos amigos para o sapo. Tudo bem? Vamos voltar aqui. Próxima perguntinha e última que eu tenho sobre esse texto é: quais as características que o texto nos revela do sapo e do boi? Como o texto diz que essas personagens são? Então, olha só, turminha, vamos relembrar aqui. Quando nós pensamos no boi, o que o texto nos revela a respeito dele? Nos fala que ele é imponente, isso mesmo. E quando fala-se do sapo, o que o texto nos revela? O texto nos revela que ele era um sapo, um pobre sapo, né? Que ele estava ali mal vestido, e também nos fala algo muito importante. Nos diz que quando ele vê a estrutura, né, e a forma como se portava o boi, ele fica com inveja. E uma pessoa que tem inveja é uma pessoa o quê? Invejosa, isso mesmo. Então, nós temos aqui descritos no texto duas características, né, para o sapo e uma descrita literalmente para o boi. Mas tem uma outra característica que nós podemos dar ao sapo a partir da compreensão do texto. Percebam que além de ele, né, a história fala que ele era um pobre sapo, fala que ele estava com inveja, então nós entendemos que ele também era invejoso. Lá na frente, os seus amigos, né, que estão vendo aquela situação toda, falam, né, começam a dizer para ele parar, para com isso, não prossegue, você vai acabar se machucando. E ele não escuta os amigos. Então, será que nós podemos dizer também que esse sapinho, ele era muito teimoso? Concordam comigo? Então, ele era teimoso também. Viram como, quando nós conhecemos a história, nós conseguimos fazer essas indicações e falar sobre de uma forma mais suave, de uma forma mais leve? Tudo bem até aqui? Certinho. Agora eu quero compartilhar com vocês um outro texto. Isso mesmo. Agora eu quero compartilhar com vocês um conto. Então, convido vocês agora, eu vou passar aqui o nosso cartaz, certinho? E nós vamos ler uma história agora que foi escrita por Machado de Assis. Será que você aí de casa conhece algum conto sobre escola? Será que existem histórias aí sobre escola? O que você acha? Sim ou não? O que você pensa sobre? Existe sim, eu escolhi uma para contar aqui para vocês. Vamos ler juntos? Vamos acompanhar a leitura? É um conto, é uma narrativa mais longa, então eu peço que vocês tentem acompanhar essa leitura comigo. Tudo bem? Então vamos lá. Conto de escola. Por volta de 1840, em uma escola do Rio de Janeiro, estudava um garoto de nome Pilar. Num sábado de manhã, na Rua da Princesa, decidia se iria brincar ou se iria para a escola. Ficava indeciso entre a praia ou o campo. Por fim, lembrando da última sova que ganhara do pai, decidiu ir para a escola. Pilar era um bom aluno, prestava atenção nas aulas,
era sempre o primeiro a terminar as atividades. Seu pai sonhava em vê-lo lendo, escrevendo, fazendo contas e sendo comerciante. Raimundo era colega de classe de Pilar e filho do mestre, o senhor Arnaldo, que era muito severo. Por esse motivo, Raimundo era muito cobrado, mas tinha dificuldades de aprendizagem e não gostava muito de estudar. Fatos que o leva a mostrar para Pilar uma pratinha que trazia no bolso. Em seguida, propondo que ele fizesse sua lição de português, porque não conseguia entender e tinha preguiça de fazer. Pilar pensou que fosse brincadeira, mas quando percebeu que Raimundinho falava sério, decidiu aceitar. Com cautela, fizeram a troca. Afinal, o mestre estava ali, diante, e se os pegasse, seriam castigados com a palmatória. Para o ardiloso, para a surpresa de ambos, Curvelo, um colega mais velho e ardiloso, estava observando tudo. A moeda estava no bolso de Pilar, que sonhava com a beleza da pratinha, até que foi interrompido pelo mestre, que o chamou junto com Raimundo. Ao lado deles estava o delator, Curvelo. O fato de Pilar estar ensinando a lição para Raimundo em troca de um pratinho considerado como suborno pelo mestre, que a solicitou. Porém, Pilar jogou a moeda pela janela. Então, o mestre castigou os meninos com 12 bolos diante de toda a turma, causando constrangimento e humilhação aos meninos, para que de uma vez por todas aprendessem a lição. Depois da aula, Pilar resolveu dar uma lição em Curvelo, que se escondeu e acabou se livrando de levar uns murros. No dia seguinte, Pilar tinha sonhado que encontrara a moeda na rua e a pegava de volta. Arrumou-se depressa para chegar à escola na esperança de recuperar a pratinha. Porém, no meio do caminho, deparou-se com o batalhão de fuzileiros que tocavam tambores, assim preferiu segui-los a ir à escola. Terminou a manhã na praia da Gamboa e voltou para casa, sem a moeda nem peso na consciência. Assim, aprendeu com Raimundo e Curvelo a corrupção e a delação. Mas a lição mais importante foi a de que na escola, pratinha, por mais bonita que seja, não compra esperteza. Então, olha só, turminha, viram o texto que nós lemos? Um texto bem longo, né? Lemos aqui, então, um conto de Machado de Assis. E eu trouxe aqui para vocês, para finalizar a nossa aula, eu quero conversar rapidamente com vocês sobre um outro procedimento de leitura. Um procedimento que nós podemos utilizar é a marcação no texto de uma forma colorida, divertida, certo? E eu vou falar rapidamente para vocês aqui, deixar uma indicação que vocês podem fazer com qualquer texto, por exemplo, que vocês recebam nas suas apostilas, na sala de aula, como forma de exercício mesmo. Tudo bem? Então, vocês podem, por exemplo, marcar. Eu escolhi aqui as cores verde, azul, amarelo, rosa, laranja, vermelho e lilás, certo? Então, turminha, olhem na telinha de vocês. Em verde, vocês podem pintar a parte do texto que vai mostrar o cenário em que acontece a história. Já em azul, pintar o tempo em que aquela história acontece. De amarelo, pintar os personagens da narrativa. De rosa, né, o que deu a origem, né, aos fatos. Já de laranja, pintar o momento do texto em que há uma complicação na história. De vermelho, se houver um vilão, aqui tinha, né, era o Curvelo, nós sabemos disso, que foi o delator da história. E em lilás, pintar as partes do texto que mostra o desfecho. Então, turminha, eu acabei de mostrar para vocês um procedimento que nós temos de leitura. São vários e esse é um deles, né, fazer a marcação de forma colorida, né, com essa legenda que eu trouxe aqui, por exemplo, que vai dar a você uma melhor compreensão e visualização no texto acerca de todos esses elementos. E a nossa aula chegou
chegou ao fim. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Continue acessando as nossas aulas, pela plataforma Eduque. Tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.